Olá pessoal, graça e paz. Mais um vídeo dessa semana, mais um vídeo hoje falando de anatomia e diagnóstico cinético funcional da coluna vertebral, dos meus alunos da Anhanguera, Heloísa, Evelyn e Gabriel. Aproveite o conteúdo, bem interessante, e divulgue para os seus conhecidos, seus amigos, e nos ajude a alcançar nossa meta. Já estamos com 416 inscritos, falta um pouquinho. Faltam 34 para chegarmos aos 450 até o final do mês. Então, faça a sua parte aí, nos ajude nessa empreita aí, tá bom? Um forte abraço a todos e até amanhã. Olá, pessoal. Somos Heloísa, Evelyn e Gabriel, estudantes de fisioterapia do terceiro semestre. Hoje falaremos sobre anatomia e diagnóstico cinético funcional da coluna vertebral. A coluna vertebral possui 4 curvaturas: cervical, torácica, lombar e sacral. Elas são formadas a partir do momento em que o indivíduo começa a se sentar e ficam completas quando ficam em posição ortostática. As curvaturas torácica e sacral são denominadas primárias, já que apresentam a mesma direção da coluna vertebral fetal. As curvaturas cervical e lombar aparecem após o nascimento, em decorrência da diferença de espessura entre as partes anteriores e posteriores dos discos intervertebrais. A coluna cervical é composta por 7 vértebras, sendo 3 atípicas, C1, C2 e C7, e 4 típicas. Elas formam um arcabouço flexível para o pescoço e suporte para a cabeça. As vértebras cervicais se diferenciam pela presença de um forame transverso em cada processo, onde as artérias e veias vertebrais passam através dessas aberturas e contribuem para o fluxo sanguíneo. Sétima vértebra cervical. É conhecida como vértebra proeminente. Possui um processo espinhoso longo, visível na anatomia de superfície, principalmente com o pescoço flexionado. Atlas é a primeira vértebra cervical e o crânio repousa sobre ela. Não possui espinha nem corpo. Consiste em 2 massas laterais conectadas por um arco anterior curto e um arco posterior longo. Axis é a segunda vértebra cervical e recebe esse nome porque forma um pivô, processo odontoide, em torno do qual o atlas gira, levando consigo o crânio. A avaliação de imagens da coluna cervical deve ser realizada com todas as incidências necessárias, sendo a anterior, posterior e lateral na posição neutra as mais utilizadas. Em algumas alterações decorrentes do movimento de chicote, é necessária a incidência lateral ou perfil na posição de flexão e extensão para observar a estabilidade cervical. Deve-se observar nas imagens primeiramente os corpos vertebrais, processos transversos e espinhosos, forma de conjugação, simetria de espaço entre corpos vertebrais, articulações interfacetárias, articulação atlanto-occipital, desvios e alteração de densidade. Já na avaliação física, o paciente em posição relaxada global, o fisioterapeuta deve avaliar posteriormente, lateralmente e anteriormente. Pedir para que o paciente realize um movimento de flexão lateral, flexão anterior e extensão do pescoço. Com o auxílio de um goniômetro, o fisioterapeuta deve avaliar o ângulo de inclinação e suas limitações. Também deve ser realizada a palpação do paciente, podendo ser em decúbito ventral ou dorsal. O profissional deve apalpar os processos transversos da coluna cervical e os músculos como o trapézio e o esternocleidomastoideo, estando atento aos possíveis desconfortos que o paciente possa sentir. Escoliose. A escoliose é uma alteração postural muito comum. É definida como um desvio tridimensional da coluna. Esse desvio pode surgir devido a alterações nos membros inferiores, ombro, cabeça, tórax e DTM. A avaliação do paciente com escoliose deve conter exames de imagem e avaliação física. O fisioterapeuta deve avaliar a curvatura, se há rotação das vértebras e presença de giba. O ângulo de Cobb é muito utilizado nesses casos.
Tendo a radiografia em mãos, é necessário traçar uma linha na parte de cima da vértebra superior, mais inclinada, e outra na parte inferior da vértebra inferior, mais inclinada. O ângulo formado por essas linhas define o grau de escoliose do paciente. A avaliação é um processo extremamente importante e deve ser feita com muito cuidado e atenção. Abaixo estão listados alguns testes que o profissional pode estar realizando no seu paciente. Teste de compressão forameal ou teste de Sperling, indicador de compressão forameal, degeneração do disco intervertebral ou pressão sobre a raiz nervosa. Teste de Klein, indicador de estenose ou compressão da artéria vertebral, basilar ou carótida. Teste de tração. A tração realizada contribui para um relaxamento da cervical, descomprimindo as estruturas de sustentação. Teste de Addison serve para determinar a permeabilidade da artéria subclávia, que pode sofrer compressão por contratura dos músculos escalenos. Por aqui chegamos ao fim da apresentação do nosso trabalho. Muito obrigada!